Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E a mensagem de hoje terá por título A História de Lázaro. Vamos começando a fazer a leitura bíblica no dia de hoje, que está localizada aí no livro de João, no capítulo 11, versículo 1 até o versículo 10, que diz o seguinte: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, quando ver a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. Depois disso, lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, será salvo. Mas Jesus dizia isso na sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por vós, de vós, que eu lá não estivesse, para que acreditais, mas vamos ter com ele. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distanciava-se ou distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E disse Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse a Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Lázaro foi irmão de Marta e Maria, conhecido na narrativa bíblica por ter sido ressuscitado por Jesus. O nome Lázaro é uma forma abreviada do nome hebraico Eleazar, que significa aquele a quem Deus ajudou. A história de Lázaro está registrada no Evangelho de João, capítulo 11, que foi a leitura que eu fiz para você. Nesse estudo bíblico, conheceremos um pouco mais sobre quem foi Lázaro na Bíblia. Antes de falarmos sobre a história de Lázaro de Betânia, obviamente não podemos deixar de mencionar o outro Lázaro citado no Novo Testamento. Trata-se do Lázaro, o personagem da Bíblia sobre o homem rico, contada por Jesus, que está localizada em Lucas 16, versículos 19 ao 31. Eu vou colocar aqui no início dessa mensagem a história O Rico e Lázaro, para você ouvir novamente essa mensagem. São 2 Lázaros diferentes, só que os nomes são iguais. Lázaro morava em Betânia, na Judeia. Era o irmão de Marta e Maria, que eram suas irmãs. Sua história está registrada na Bíblia, no livro de João, no capítulo 11. Lázaro aparece em um jantar dedicado a Jesus em João 12, do versículo 1 ao 3.
nada se sabe sobre a biografia de Lázaro ou das suas características pessoais. Além disso, das informações sobre suas irmãs e o local onde morava, a narrativa bíblica concentra no episódio marcante no milagre de sua ressurreição. Alguns detalhes do texto bíblico nos mostram que Lázaro e sua família possuíam certa proximidade com Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava aquela família, muito. E além disso, ao falar com os seus discípulos, Jesus se referia a Lázaro como nosso amigo. Então, a primeira coisa que nós localizamos aqui foi que Jesus amava essa família, Lázaro, Marta e Maria. Esses 3 irmãos, o Senhor amava eles, os chamava de amigos. E a primeira pergunta que surge para nós neste momento é essa: será que Jesus pode te chamar de amigo ou de amiga? Porque para ser amigo de Jesus é necessário obedecer a palavra que ele está ensinando, ou seja, as palavras das Escrituras sagradas. É necessário obedecer. Então, para ser amigo de Jesus, também é necessário que você abra o seu coração e deixe ele se aproximar com intimidade com você. É preciso que você se aproxime dele e ele vai se aproximar de você. Então, se você quer ser um amigo ou uma amiga de Jesus, você precisa deixá-lo entrar na sua vida. Você precisa abrir o seu coração. Esse é o primeiro passo para que você possa ser amigo de Jesus. Então nós vemos que no capítulo 11 do Evangelho de João descreve um milagre extraordinário realizado por Jesus. Os evangelhos de Marcos e Lucas também relatam outras 2 ressurreições realizadas pelo Senhor. São elas a filha de Jairo, que está localizada aí em Marcos capítulo 5, versículo 22 ao 42, e o filho da viúva de Naim, que está localizada aí essa leitura em Lucas 7, versículos de 11 ao 18. Entretanto, o milagre sobre Lázaro se difere de certa forma dos outros. Isso porque Lázaro foi o único deles que estava sepultado há 4 dias. Olha só, Lázaro tinha morrido, estava há 4 dias morto. Agora vamos aqui entender um pouquinho desse milagre. Eu vou trazer para os dias de hoje, tá bom? Para que você entenda. Já pensou nos dias de hoje? Uma pessoa daqui a pouco morre, estou falando assim, pode ser qualquer pessoa, do ser humano em si, e ele vai ser enterrado, ou ela vai ser enterrada. E vão passar 4 dias após aí essa pessoa ter morrido, esse homem ou essa mulher ter morrido. E daqui a pouco alguém manda dizer para um parente próximo, estou dando aqui um exemplo, que fulano de tal morreu. E se fosse me colocar aqui nos tempos de Jesus, se fosse Jesus naquele tempo, e alguém falasse: Jesus, olha, tal pessoa morreu, e Jesus simplesmente diria assim: eu vou ter com ele está dormindo, olha só, eu vou lá despertá-lo, Alguém poderia falar essas palavras para alguém que foi lá entregar a mensagem para, no caso Jesus, que recebeu a mensagem do mensageiro, e ele disse assim: olha, fala para eles que eu estarei há 4 dias lá. Imagine aí, a pessoa está morta debaixo do chão 4 dias, e no caso, nos dias de hoje, e daqui a pouco levantar daquele túmulo, levantar dali, olha, do jeito que estava antes. Imagine aí. Olha só que susto as pessoas iam tomar. Então, aqui na história de Lázaro não foi diferente. Apesar que Lázaro estava enterrado dentro de uma caverna onde tinha uma pedra, Naquele tempo, os túmulos, eles eram diferentes. Hoje em dia, as pessoas são enterradas no cemitério, tem ali a cova, eles enterram nos cemitérios de acordo com a cidade que as pessoas moram. Mas naquele tempo era uma rocha,
né? E Jesus foi lá ressuscitar a Lázaro. E já imagina aí na sua mente, na sua cabeça agora, essa cena aí de Jesus indo ressuscitar ali o seu amigo depois de 4 dias de morto. Então Lázaro foi um dos personagens da Bíblia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas acompanhe o final dessa história para você ver como as pessoas hoje em dia são muito incrédulas, as pessoas são más. Algumas pessoas, elas são más de natureza pecaminosa, no sentido que a sua natureza faz aquela pessoa fazer coisas terríveis com o ser humano. Embora Jesus tenha sido avisado sobre a enfermidade de Lázaro, o texto de João enfatiza o propósito de Jesus naquela situação, a saber que ressuscitar um morto ao invés de curar um doente, né? Os estudiosos geralmente concordam que o milagre realizado a favor de Lázaro tinha sido o mais emblemático durante o seu ministério antes de sua crucificação, ou seja, Jesus, né, foi aí o autor desse milagre, porque ele é Deus, né? Então, antes de ser crucificado, ele foi usado aí para ressuscitar Lázaro. Eu digo usado porque foi ele o instrumento, né? Então, como ele é Deus, ele tem um poder no céu e na terra. Mas certamente, tal milagre foi profundamente revelador acerca da pessoa e da obra de Cristo. Esse milagre apontou para Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, a ressurreição e a vida. João 11, versículo 25. Entre aqueles que testemunharam a ressurreição de Lázaro, ninguém duvidou do ocorrido. Houve aqueles que creram em Jesus e houve também aqueles que rejeitaram, né, a glória de Deus revelada através dele. Essas pessoas foram denunciados aos principais dos sacerdotes e os fariseus. Como você sabe, eu já contei essas histórias aqui muito para vocês, falando aí quem eram aí os fariseus, os principais, os sacerdotes. Mas você pode ouvir novamente essas mensagens aqui na descrição. Eu vou colocar essas mensagens aí, quem eram os fariseus daquela época, porque eles sempre eram aqueles que estavam ali para atrapalhar. Ele não estava ali para somar, eles estavam ali para atrapalhar Jesus a fazer a obra. Não existe pessoas que eles nem fazem e nem deixam você fazer. Você não tem que dar ouvidos a essas pessoas. Você tem que continuar fazendo a obra, assim como Neemias, né, estava ali fazendo a obra, fazendo o muro de Jerusalém, e Neemias foi perturbado ali por Gessem, Sabalate e Tobias. Vou colocar aqui no final dessa mensagem a história de Neemias. Você vai ver que Neemias disse: olha, não vou descer daqui porque eu estou fazendo uma grande obra. Tem pessoas que eles chegam para criticar, eles não procuram ali estar se aprofundando, né, para saber realmente o que está acontecendo, mas eles gostam de criticar, eles gostam de estar ali sendo pedra no sapato, né? Mas Neemias não perdeu tempo não. Neemias disse assim: olha, é o seguinte que eu vou dizer para vocês. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer daqui para ficar dando ouvido a vocês. Eu não vou de maneira alguma. Então vocês vão perder muito tempo aí, né? Aí falando, e eu vou aqui ganhar tempo fazendo a obra de Deus. Enquanto vocês estão falando mal de mim, enquanto vocês estão desejando mal para mim, enquanto vocês estão botando pilha aí, dizendo isso, dizendo aquilo, eu estou fazendo a obra. E eu não vou dar ouvidos a vocês, não. Eu vou continuar fazendo a obra. Então, os principais, os sacerdotes e os fariseus, eles eram terríveis. Mas Jesus não dava ouvidos a eles, não. Jesus sempre dizia a palavra certa, no momento certo, para que eles pudessem se mancar, né? Como diz o ditado popular, se mancar. Porque ele não se mancava. Ele não se mancava. Mas a obra tinha que continuar, porque Jesus veio para isso. Então, após a denúncia, a sequência do texto nos mostra que o milagre da ressurreição de Lázaro despertou ainda mais vontade dos fariseus em condenar Jesus. Nossa, esses fariseus aqui. O bom é que Jesus, ele sempre respondia tudo para eles do jeito certo. Jesus sempre tinha uma palavra para eles e eles ficavam de boca aberta porque eles não tinham respostas.
Porque Jesus sabia os pensamentos deles, Jesus sabia que eles eram mais, Jesus sabia que eles eram maléficos, Jesus sabia o que estava acontecendo no coração deles, tudo o que eles pensavam, Jesus sabia. Não adianta eles virem com conversinha fiada, né? Não tem gente que chega com conversa fiada, fulano, isso aqui, que não sei o quê. Aí Jesus já deu a revelação, já revelou o que está acontecendo ali no coração da pessoa, pensando que engana, né? Pensa que engana o servo de Deus, pensa que engana crente cheio do Espírito Santo, que é batizado com fogo. Não engana não, crente cheio do Espírito Santo, diabo não engana não. Já vai sair envergonhado, destruído, queimado, em nome de Jesus. Então Jesus não perdia tempo não. Lázaro, a pergunta foi essa aqui, realmente foi ressuscitado? Para quem tem a Bíblia como inerrante e infalível palavra de Deus, a base presente no texto do Evangelho de João é suficiente para atestar que Lázaro realmente foi ressuscitado. Entretanto, alguns críticos tentam questionar a autenticidade do relato sobre Lázaro. Eles questionam principalmente que o fato dos evangelhos sinóticos não registrarem tal milagre. Mais perfeitamente, é sabido que o Evangelho de João difere de seus estilos dos evangelhos sinóticos, são Mateus, Marcos, Lucas, né? Então, João, ele é um pouco diferente dos evangelhos sinóticos. Além disso, há relatos que sobre o ministério de Jesus é incluído os milagres, que são priorizados mais em um determinado evangelho do que em outro. Dessa forma, os 4 evangelhos se completam. Então não há qualquer problema ou dificuldade no fato dos evangelhos sinóticos não terem registrado o milagre de Jesus sobre a vida de Lázaro. Ademais, possível dizer também que a história da ressurreição de Lázaro foi registrada por um testemunha ocular. Essa narrativa não possui qualquer semelhança com os fantasiosos registros apócrifos. Ao contrário, ela é uma descrição simples, clara, objetiva, sensível ao contexto da situação. Também digno de uma nota de silêncio, né? O silêncio acerca das experiências de Lázaro durante os 4 dias em que esteve morto e sepultado. É comum alguns pregadores, comentaristas se arriscarem em alegorias sobre essa questão. Inclusive, tem aqueles que dizem que Lázaro estava participando de um culto do além, né? Quando ouviu a voz de Jesus chamar. Claro que isso é um absurdo. A verdade bíblica sobre essa questão é que nenhuma palavra foi dita a respeito. Plenamente possível entender que a doutrina bíblica a respeito do estado intermediário dos mortos, mas com base em outros textos. O silêncio de Lázaro. Também não há qualquer sentido em utilizar o silêncio do texto em relação ao que se passou com Lázaro. Enquanto este estava morto, para tentar justificar o ensino acerca do sono da alma, repouso inconsciente e psicopaniquia, como alguns fazem, né? Realmente a alma estará adormecida para as atividades do mundo terreno. Você vai ler Jó, capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 10. Você vai ler Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6. Olha, eu peço que você faça essas 2 leituras aqui, que vai tirar muitas dúvidas aí sobre a pessoa estar morta, tá? O que acontece? Mas isto não significa um repouso inconsciente. A Bíblia é muito clara em ensinar que as almas dos mortos estão completamente despertadas e conscientes em seu próprio mundo, seja ele local de punição para os ímpios, que é o inferno, o Hades, em seu estado presente, ou ao lado do Senhor no céu. Faça essas leituras aqui, olha, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, você vai ler Lucas 23, versículos 43 e 2 Coríntios 5, versículo 8, Filipenses 1, versículo 21 ao 23, Apocalipse 7, versículos 15 e 17 e também Apocalipse 24.
O silêncio de Lázaro definitivamente não contradiz essa outra doutrina bíblica. Mas eu quero dizer para você o seguinte, é que Jesus, ele reafirmou e falou que ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Quando um cristão, um servo de Deus, uma serva do Senhor, morre em Cristo Jesus, ou seja, essa pessoa aceitou Jesus como Salvador antes da sua morte, ele vai para um descanso eterno. Vai descansar com Cristo. Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus é a ressurreição e a vida, como diz João, capítulo 11, versículo 25. Quando aquela irmã de Jesus, a Marta, chegou e disse, Senhor, se você estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, olha, se creres em mim, verás a glória de Deus. Ele não está morto. Então, ele não estava morto, porque Jesus estava ali, perto dele e de suas irmãs. Quando Jesus está perto de você e de mim, nós estamos vivos, e se morremos em Cristo também estaremos vivos com ele, porque ele é a ressurreição e a vida. Então, esta foi a história de Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria. E para finalizarmos, eu quero dizer o seguinte, eu não sei o que foi que morreu na tua vida e não sei quanto tempo foi que os teus sonhos morreram, o que morreu, eu não sei, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus é poderoso para ressuscitar o que estava morto. Assim como ele fez com Lázaro, fará também nos seus sonhos, na sua vida. E para finalizar, gostaria de deixar um pequeno louvor, só um pedacinho para você se edificar junto aqui com essa mensagem. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, ressuscita-me. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.